importa. Bom dia agora, oficialmente. Vamos começar nossa aula número 30. Vocês estão aí, ou devem estar com a folha 29, porém é continuação, né? Para manter a sequência aqui. Eu vou chamar de aula 30, depois eu arrumo o curso para ficar coerente e mando para vocês no WhatsApp. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, informa o celular para a Irene ali, né? E ela inclui no grupo, porque esse grupo vai continuar para o ano que vem, na sequência desses estudos, né? Vamos orar então. A bênção do Senhor sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos meditarmos sobre as coisas do Teu reino. Nós fazemos isso com reverência, com humildade, na dependência do Teu Espírito Santo, aguardando no Senhor que receberemos sabedoria, inteligência, compreensão destas coisas, Senhor. Nós oramos por isso, nós confiamos que o Senhor fará isso, que o Senhor alimentará o nosso coração, que o Senhor nos edificará. Oramos por isso, Senhor. Oramos para que isso dê frutos na nossa vida, uma vida santa, agradável ao Senhor, cheia de amor por Ti, pelo próximo, pelas pessoas ao nosso redor, cheia de esperança também nos planos que o Senhor tem para a nossa vida, para todo o mundo, para a humanidade. Nós oramos por isso em Teu nome. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu falei que nós vamos refletir, né? A palavra refletir significa dobrar-se sobre, né? Reflexo, flexível, né? Vamos dobrar nossa mente. Eu gosto dessa ideia de nos voltarmos, né? No tempo que a gente se dobra sobre a palavra para pesquisar, pensar, refletir, né? Eu tenho uma profunda convicção de que nesse exercício nós estamos deixando a palavra de Deus agir na nossa vida, né? É um tempo que a gente dá para a gente mesmo, na presença de Deus, para que a palavra de Deus more no nosso coração, né? A gente dê tempo dessa palavra aderir no nosso coração, né? Bom, na última aula eu comecei com vocês essa reflexão sobre modos de interpretação do Apocalipse, pensando especialmente na questão tempo, né? Nós falamos de interpretações que consideram o Apocalipse no passado, interpretações que consideram o Apocalipse no presente e interpretações que colocam o Apocalipse no futuro. Então são 3 enfoques sobre esse material que está aqui, esses 22 capítulos, 400 não sei quantos versículos, que formam o livro de Apocalipse. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos esses quadros de Apocalipse, né? Nós fizemos uma série de hipóteses, né? Entendendo o Apocalipse como mais ou menos essa divisão, né? Capítulo 1 é a introdução, capítulo 2 e 3 são as cartas, capítulo 4 e 5 é a visão do céu, capítulo 6 a 8 os selos, né? Depois de 8 a 11 tem um intervalo, interlúdio, 12 a 14 fala da besta, daqueles personagens estranhos. Aqui fala, foi alguma coisa aqui, né? Selo e trombeta. Aqui vem as taças, aqui vem o juízo e aqui vem o fim, né? O paraíso, Jerusalém e tal. Esses quadros aí, né, compõem mais ou menos o esboço de Apocalipse, né? Como a gente vai entendê-los é outra história, né? Mas esse seria, digamos, um esboço natural do livro. Quando eu digo esboço natural, o seu simples olhar sobre o livro te permite verificar essas passagens aí, né? A questão que nós estamos estudando agora de interpretação, né, faz a seguinte pergunta: o que desse livro aqui, né,
é passado, já se cumpriu, o que é presente, o que é futuro, né? Então, algumas pessoas, um modo de olhar o Apocalipse, considera que ele é todo passado. Tudo isso aqui já se cumpriu, né? Isso aqui teria sido um modo como os críticos mais recentes entenderam o Apocalipse como apenas um grito de desespero daquela igreja de João, né? Então eles teriam pensado, tudo está aqui, né? A besta é o Império Romano, a adoração ao anticristo, não sei o que, é o culto ao imperador, tudo é o que está aqui, né? E nesse caso eles tinham uma expectativa de que tudo o grande fim da história aconteceria nos seus dias, né? E então o Apocalipse na verdade é todo passado. E para que ele serve hoje então? Ele serve para edificação, para reflexão, mais ou menos como você lê, por exemplo, a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias, tá? Uma coisa que aconteceu lá. Para que ela serve? Serve para a gente meditar, aprender com eles, o exemplo deles. Mas o Apocalipse então é todo passado, né? Um outro grupo vai colocar o Apocalipse completamente no futuro. Então tudo isso aqui, especialmente a partir daqui, né? Mas tudo isso aqui é futuro, né? Especialmente essa parte que é a parte, digamos, dura do Apocalipse, né? Porque até aqui a gente pode entender, né? As igrejas de Éfeso, Esmirna e tal, elas de fato existiram, então até aqui a gente não tem muito problema, né? Mas a partir do capítulo 4 e 5, tudo é futuro, né? O capítulo 4 começa assim: vi uma visão no céu, né? O céu se abre e eu ouço uma voz dizendo, sobe para cá. Esse sobe para cá não é João, no livro diz que é João, mas eles entendem como se João representasse a igreja. Então esse sobe para cá é a igreja que sobe, ponto, né? Então do capítulo 4 para frente, tudo é futuro, ou seja, tem uma porta aqui, né? Uma porta, né? Com uma maçaneta aqui, né? A chave, digamos que seja, né? E tudo está trancado aqui. Vai acontecer um evento, esse evento seria, digamos, um gatilho, né? Como o gatilho que está tendo maratona hoje, né? Pá! Todo mundo sabe, né? Então vai ter um gatilho que vai, digamos, deflagrar, né? Já que está falando em gatilho, né? Deflagrar o Apocalipse. Esse gatilho pode acontecer a qualquer momento. E esse gatilho é identificado como sendo o arrebatamento da igreja. Então tudo que esse livro tem aqui está trancado atrás dessa porta. A hora que essa porta abrir, aí, cara, aí se segura, né? Porque daí as bestas, os monstros, os raios, trovoadas, cavalos, etc., tudo vai desabar em cima do mundo. Isso é uma maneira de ver o Apocalipse. Percebem que são duas maneiras radicais, né? Uma provoca a outra, né? O fato de tentar trazer o Apocalipse para o presente, né, despertou essa reação aqui dizendo, olha, esse livro é incompreensível, né? De fato o livro de Apocalipse é incompreensível. Você pode encharcar a sua mente aqui, pensar, estudar, né? Se 3 de nós fizermos isso, cada um vai entender uma coisa, né? Cada estudante de Apocalipse conclui uma coisa diferente. Então esse livro, na verdade, é um erro, né? Ele é um erro de cálculo. Assim como, por exemplo, diversas pessoas ao longo da história esperavam a vinda de Jesus, a batalha do Armagedon, ou achavam que, sei lá quem era a besta, era o número da besta e tal, foram erros, né? Assim como os cristãos ao longo da história cometeram erros, João também errou o cálculo. E o Apocalipse é fruto desse erro. Essa é essa posição aqui. Todo o livro é histórico, já foi, né? A outra posição é essa. Nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Tempo da igreja, e tudo isso aqui está preso atrás dessa porta chamada Apocalipse, né? O dia que isso aqui abrir, vai ser igual abrir a porta do guarda-roupa de adolescente, né? Vai desabar tudo, né? Mas tudo está preso ali atrás. Uma outra posição
eu estou fazendo uma pequena revisão da aula passada, né? Uma outra revisão é essa que na nossa folha é chamada de histórica geral, ou seja, o livro de Apocalipse, na verdade, está em curso. Então está aqui, desde João, não vou prever nada de datas, né? João nos anos 90, e aqui eu vou colocar um alfa assim, né? Para mostrar que é, né? Porque a aula passada disseram que eu previa a volta, né? Mas estava escrito Colocar em aberto. não, estava escrito uma data para Então, em 2020. 2020 e Para- no final estava escrito. Exatamente. Então eu vou colocar um alfa. Alfa significa infinito, né? Mesmo o professor de matemática aí, infinito, né? Indefinido. Então, desde João até esse tempo que está em aberto, né? O Apocalipse está em curso. Então, se você perguntar para quem defende essa posição, o Apocalipse é passado? É presente? Ele está em curso. É futuro? Sim, ele também é futuro. Por quê? Porque ele envolve algumas predições que são já históricas. Era futuro para João. Mas para nós que estamos aqui, né, em 2017, para toda a história, ele está em andamento, né? Porém, ele não está concluído. Por quê? Porque ele aponta para o grande fim da história, né? E esse fim da história ainda não chegou. Quer dizer, a história da humanidade ainda não desaguou, né, num grande clímax, né, que é a vitória do reino de Deus. Então, ele está em andamento. Seria uma terceira postura, né, mais equilibrada. A gente está vendo Apocalipse, mas segundo Mateus e os Evangelhos, esse Apocalipse começou da ascensão, né? A partir da ascensão Por quê? dos anos 70. Por causa da destruição de Jerusalém? É interessante. O sermão profético de Jesus, né, é um caso assim, né? Se a gente entender como esse povo aqui entende não apenas o Apocalipse assim, né, mas a escatologia de um modo geral. Por quê? Porque a escatologia significa os eventos do fim. Ora, como o mundo ainda existe, o fim não chegou. Portanto, há um momento da história chamado fim. Jesus falou quando vier o fim, então virá o fim, né? Então, eles também entendem o sermão profético de Jesus como sendo o fim. Então, por exemplo, quando vocês virem essas coisas acontecendo, fujam, né? Então, isso vai acontecer. Para quem defende essa postura, vou colocar aqui, né, histórica geral, Jesus falou de eventos a partir, sim, da sua ascensão. Então, o sermão profético também, dá para fazer um paralelo aqui. Ele também contém eventos passados, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, né, e eventos que estão em curso, porém fala, verão, né, no céu o sinal do Filho do Homem, né? Esse sinal tem que ser futuro, né? Porém, sim, né, está em andamento. Então isso nos ajuda também a entender o Apocalipse, né? Entenderam essas três posições? Nessa questão histórica também, há muitas pessoas que, né, querem entender essa questão histórica, achando que, por exemplo, e hoje nós estamos em qual selo, qual trombeta, né? Estamos na sexta, estamos na quarta, estamos na quinta trombeta. Isso. Eles tentam identificar assim também, que também é uma leitura, né, que sei lá... Força, né? Todos esses métodos aqui, eles têm, digamos, seus excessos, né? Seus pontos fracos, ou seja, nenhum deles é plenamente satisfatório, né? Quem coloca tudo no passado está tentando se livrar, né, do problema de interpretar Apocalipse, e de fato ele é um problema, né? E também admite essa, como é que a gente poderia dizer, essa, como é que a gente fala, inerrante, a Bíblia errante, né? Que esses homens erraram, né? É claro que a nossa postura é de considerar o fenômeno da profecia como sendo inspirado por Deus, portanto imune de erro e inerrante. Essa é a posição que nós defendemos, né? A Bíblia não errou
naquilo que predisse, né? As pessoas que a interpretam é que erraram, né? Então nós mantemos o Apocalipse como palavra de Deus, né? Embora não compreendamos de modo plenamente satisfatório os eventos, né? Quem adota essa postura aqui se livra completamente da questão histórica do livro, né? Então arranca o livro de João, fala: João, dá licença, isso aí que você escreveu aí não lhe pertence, né? Pertence à igreja do fim. Então o livro é arrancado da história e colocado aí no ar, né? Mas olha, quem escreveu o livro, isso nós vimos já nas aulas passadas, escreveu o livro do Apocalipse dentro de um contexto de tensão máxima, né? Temperatura máxima, né? A coisa estava de fato muito intensa. A fé da igreja estava em crise. Havia uma expectativa pela vinda de Cristo, seja lá o que quer que isso significasse para eles, porque mal tinham o Evangelho, né? E as Escrituras tinham apenas a memória da palavra de Jesus, né? O que quer que isso significasse para eles, eles esperavam imediatamente. Toda igreja que sofre intensamente, espera a vinda de Jesus para o seu tempo. Por quê? Porque essa é uma tribulação extrema, e uma tribulação extrema obriga a igreja a olhar para cima, a buscar uma solução divina, porque não há meios na história, né? Toda vez que a igreja se sente confortável na história, ela pensa nos poderes, na política, né? Nos seus próprios meios e tal, né? Então a expectativa pelo fim da história é baixa. Isso é histórico, isso é normal, né? Então, como essa igreja escreveu o Apocalipse dentro de um caldeirão, né, em 120 graus Celsius, né, ela evidentemente tinha uma alta expectativa pela vinda de Jesus, né? Então esse povo aqui acha que isso tudo foi um erro. Esses aqui desrespeitam isso, né? Porque tiram o Apocalipse deles e levam para esse final incerto. Incerto no sentido de não tem data, né? Essa posição aqui histórica tenta equilibrar esses dois pontos, ou seja, o Apocalipse nasceu dentro de uma igreja que estava em alta expectativa pela vinda de Jesus. As suas circunstâncias eram circunstâncias perigosíssimas, né? Se você ler aqui as 7 cartas, né, os 2 capítulos, você vai ver que eles estão enfrentando martírio, estão enfrentando prisão, estão enfrentando tribulações gravíssimas, estão enfrentando heresias por dentro da igreja, falsos apóstolos, estão enfrentando a fúria do imperador, né? Então, eles, dentro dessa situação, o Apocalipse foi escrito, e com uma mensagem que pode se aplicar a qualquer evento da igreja até o fim. Então, o Apocalipse está na história. Claro que tem esse excesso, né? A gente olhar o Apocalipse como se fosse um mapa e dizer, tá, então, onde está o Hitler aqui, né? Onde está o Temer? Onde estão os caras? E a Segunda Guerra Mundial? João não pode ter esquecido a Segunda Guerra Mundial. Deve ser um dos seus, né? Então, esse seria um risco, né? Agora, se o Apocalipse é histórico, nesse sentido aqui amplo, né? Histórico geral, e nós não temos essas identificações diretas, então isso já está nos dizendo que a interpretação do Apocalipse continua complexa, né? Que você não tem como fazer como se fosse Nostradamus, né? Nostradamus, tudo o que acontece a gente, né? A gente não, né? Mas quem lê, né? Vai lá, as torres gêmeas caíram, Nostradamus falou isso. O código da Bíblia também foi meio assim, né? Depois que o cara morre, estava lá no, né, o código da Bíblia e tal, né? A Bíblia não tem essa finalidade. Então, olha a situação que nós estamos, né? Nós rejeitamos essa postura porque ela não considera a natureza do livro. Eu estou propondo, né, que essa é uma posição equivocada, né?
prender o Apocalipse no passado é equivocado. Porque para lidar com o texto bíblico, nós temos que considerar sua natureza, o que ele diz de si mesmo. Não é justo que eu pegue o livro, né, e imponha sobre ele a minha versão, sem considerar o que ele também está dizendo para mim. Né? Eu devo dialogar com o livro. Mesmo que eu pense, será que esse livro é um erro da igreja? Será que esse livro é um equívoco? Né? Será que tudo isso aqui já não é passado? Tudo bem, eu posso chegar para o livro com essas perguntas. Porém, quando eu começo a conversar com o livro, eu não posso amordaçar o livro. Eu tenho que permitir que o livro fale para mim. E que o livro fala para mim, não é isso. Né? Então, um erro que essa posição assume é dizer, cale a boca. Né? Você é do passado, cale a boca. Eu vou dizer quem você é. E o livro não tem chance de defesa, né? O contraditório, a ampla defesa. Né? Então, nós temos que permitir que o livro fale para nós. Né? Quando eu digo que o livro é futuro, eu também estou cometendo um erro. O erro de negar a ele seu passado. De negar a ele sua linguagem, seus códigos. Né? Então, essa posição histórica é uma posição que, pelo menos, se não dá todas as respostas, pelo menos evita grandes erros. Né? Permite que o livro se sente na sua sala e diga, muito prazer, Apocalipse, nós somos a Igreja Batista do Bacaxiri, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar. E então a gente vai dialogar, né? Tem coisas que a gente vai dizer, olha, isso aqui eu não entendo, eu vou pedir ajuda para os universitários, né? Isso aqui a gente conversa depois, né? E tal. Então é um diálogo com o livro mais respeitoso, né? Com isso eu posso deduzir do livro mensagens que podem ministrar à igreja de qualquer tempo. Então a igreja dos pais, chamada igreja dos pais, pode ler o Apocalipse. Agostinho leu o Apocalipse. A igreja dos papas leu o Apocalipse. A igreja da Reforma leu o Apocalipse. A igreja evangélica, a igreja do avivamento, leu o Apocalipse. A igreja de hoje não lê, deveria, né? Mas pode ler também Apocalipse. Mesmo que no final das contas vai entregar o Apocalipse para a próxima geração e falar, ó, nós fizemos o que pudemos, né? Agora toma que o Filho é Deus, se virem, né? Nós avançamos, né, em cima do, como se diz, né? Nós sentamos no ombro dos gigantes, né? E em cima de tudo que eles fizeram, nós conseguimos enxergar um pouco além, quem sabe, né? À luz da história, à luz das circunstâncias, nós conseguimos, pelo menos, corrigir algumas coisas, né? Agora, tomem, né, e levem em frente, crendo que, através dos nossos acertos e erros, né, a igreja que nos suceder, né, vai, digamos, fazer melhor, até que, numa dada geração, né, tudo isso se torne claro, né, como Jesus prometeu naquele dia, vocês não me perguntarão nada, né, vocês entenderão. Diga, irmão. Daniel ajuda. Daniel? Daniel está no Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, não sei se eu já falei isso aqui, o livro de Apocalipse não cita diretamente o Antigo Testamento, dizendo como disse o profeta, 2 pontos, né? Porém ele está carregado de Antigo Testamento, Daniel, Zacarias, Joel, mais alguns outros aí, né? Ezequiel, com certeza, né? Então assim, ajuda até o ponto em que nós entendemos Daniel, né? Mas Daniel também, nos seus últimos capítulos, é extremamente complexo, né? Então, digamos assim, a gente tem que ler o Apocalipse dentro do seu ambiente. O seu ambiente está carregado de interpretação do Antigo Testamento, né? Por exemplo, vou citar apenas um exemplo, né? O capítulo 11, olha um exemplo, o capítulo 11 de Apocalipse fala
versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem 1260 dias. Ele não diz que está citando Zacarias aqui, mas se você vai lá em Zacarias, vai estar escrito: essas são as minhas 2 testemunhas, né? Os 2 ramos da oliveira, etc, etc. João não nos dá o caminho das pedras, mas se você é alguém, né? Como o irmão ali falou, não lembra Daniel? Daniel está aí. Daniel fala em 1260 dias, fala em 1290 dias, né? Mas ele não diz que está citando Daniel, não diz que está citando Zacarias, mas está, né? Quando ele fala em novos céus e nova terra, né? Vi novos céus e nova terra, está citando Isaías, mas ele não diz, intencionalmente ele não diz, como disse o profeta e tal, não, ele não diz. Ele cita, tipo assim, quem lê entenda, né? Eu estou falando para o meu povo ali, para o meu povo entender, né? Os demais não entenderão. Né? Eles, as cartas que foram enviadas, elas aceitaram, as igrejas aceitaram de pronta, se não tiverem dificuldade em aceitar aquela linguagem, e se elas conseguiram decifrar tudo. Boa. Olha, veja só, o livro de Apocalipse foi escrito para consolo, exortação e edificação de uma igreja que está escondida nos porões de medo. Então vamos pensar no contexto deles, né? Não é uma igreja como a nossa, que está aqui domingo, né? Feliz da vida e tal, né? Não, é uma igreja que está com guardas na porta, olhando quem entra, né? Não, esse é irmão, né? Não, quem é esse cara aí no nosso meio e tal. Quer dizer, é uma situação de extremo perigo, né? Esta carta foi escrita para eles, para encorajá-los, para exortá-los, para edificá-los, né? Nós podemos opinar no sentido de que a carta alcançou seu objetivo, né? E um argumento que a gente pode usar para defender isso a carta está aqui conosco. Ou seja, mesmo no meio de grande perseguição, ela foi retida, preservada, copiada, ao ponto de circular entre as igrejas, né? Então, o argumento aqui é o seguinte: um momento de tensão, de perigo, em que sua própria vida corre risco, te obriga a preservar apenas aquilo que não pode ser de modo algum perdido, né? Então pense se você tivesse que fugir agora, né? Pense se você tivesse que sair da sua casa às pressas, tipo assim, olha, vocês têm meia hora para fugir, o que você levaria? Né? Você leva o essencial, o que não pode ser perdido. O fato de uma igreja ter vivido sob essa situação e esse livro ter sido preservado, quando tantos outros não foram, né, pode parecer um argumento, digamos, inocente ou simples, mas quem tem que guardar, né, o pescoço sabe que não é simples, né? O que os judeus levaram, por exemplo, quando a Gestapo bateu na porta deles, né? Isso nos ajuda a entender. Eles levaram documentos, levaram livros, cristãos levaram a Bíblia, né? Levaram bens da família, coisas que não podiam ser perdidas, o resto ficou para trás, né? Então esse é um argumento que hoje, se você apresentar em certos lugares, as pessoas vão falar, isso aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, é simples para nós, né, que estamos aqui, né, conversando sobre o Apocalipse, né? Mas para quem tem que fugir, né, isso para mim diz muita coisa. Porque o perigo de vida, quando sua vida está em risco, você toma atitudes dramáticas, né? Ontem eu escrevi um texto sobre a catástrofe que aconteceu em Teresópolis, né, quando minha mãe faleceu em 2011, aquela maior tragédia natural do Brasil, né, que morreram entre centenas e milhares de pessoas, né?
E sempre que eu converso sobre isso com alguém, aparece algum relato de barbárie, no sentido assim, como a pessoa pode se manifestar monstruosa numa situação daquela, né? E como anjos aparecem. Pessoas assim que você fala, cara, isso não pode ser humano, né? De tal bondade, solidariedade sacrificial, né? Como uma tragédia mostra, né? Por isso a gente diz que a perseguição purifica a igreja, né? Porque quando tudo está bem, né, é fácil, né? Uma situação dramática, né, leva a igreja a depurar certas coisas, né? Então esse é um critério que pode parecer simples, porém é muito grave, né, para a igreja que escreveu e recebeu o Apocalipse dentro de um profundo sofrimento. Às vezes o império inteiro se levantou contra a igreja, né? Não foi apenas um prefeito ali que não gostava da igreja, não. As forças do império, né? Tem cartas aqui do Apocalipse que falam aonde você está é a sede de Satanás. Trono, onde Satanás tem o seu trono. Quer dizer, não era pouca coisa, né? Era uma perseguição monumental. Alguém mais ia falar? Eu vi alguma mão? Não. Bom, então estão claras essas interpretações, né? Agora, nós podemos jogar essas interpretações, né, passado, vou chamar de histórica, né, porque quando eu digo presente, eu não estou querendo dizer que é de agora e não é do passado, não é do futuro, né? Vou chamar de histórica, né, e futura, né? Nós podemos colocar essa daqui em dúvida, né? Essa é uma posição muito liberal, né? Então é uma posição que eu particularmente coloco em dúvida, para não dizer que rejeito, né? Porque o estudante não se recusa a olhar e ver os argumentos, né? Às vezes os argumentos de uma posição que eu rejeito me são úteis. Por quê? Porque me ajudam a reforçar meus argumentos, né? Se você defende essa posição, mas essa posição não é submetida à contra-argumentação, então a tua posição é frágil, né? Quando você defende uma posição, você pode expô-la, né? Expô-la parece Temer, né? Expô-la a ela a contradita, né? E se ela for de fato razoável, ela se firma, né? Ela se fundamenta. Essa posição aqui também nós podemos colocar em dúvida. Ela é a posição, digamos, mais popular, mais conhecida hoje, mais, digamos, seguida, né? Tá aí toda essa arte cinematográfica, literária, faturando milhões, né, em cima dessa postura, né? Tim LaHaye, Deixados para Trás, essa coisa toda, né? Que aposta nesse apocalipse futuro, né? Eu acredito que hoje nós temos condições de verificar que esta posição já esgotou as possibilidades de interpretação do Apocalipse e não resolveu, tipo assim, ela não entrega tudo o que promete, né? Você chega para o Tim LaHaye, né, Deixados para Trás, e fala, cara, eu quero uma interpretação do Apocalipse, né? Ele te entrega toda a série de Deixados para Trás e fala, não atende. É bonitinho, engraçadinho e tal, para assistir, né, no sábado à tarde, um dia de chuva não dá para fazer mais nada. Tudo bem. Eu não quero demonstrar minha antipatia, né, mas ela não faz justiça ao livro, né? Essa posição, se também não atende todas as perguntas, pelo menos amplia as possibilidades, né? Te deixa mais livre para pensar amplamente, né, o Apocalipse, né? E aqui eu puxo um fenômeno da profecia, que quem está acostumado a estudar a Bíblia, especialmente profecias, vai entender, né? Que é o duplo cumprimento, né? Isso é uma coisa, digamos assim, uma chave de interpretação, né? Que a gente pode usar, por exemplo, no sermão profético de Jesus, né? E que a gente pode usar em diversas profecias, né? O que é o duplo cumprimento? É uma característica da profecia bíblica que
nos ajuda a vê-la, minhas obras de novo, né, a vê-la, de modo duplo, né? Que é o seguinte: o profeta, ao olhar para o futuro, né, tudo para ele é futuro, porém a sua profecia tem uma dimensão histórica. Quando eu digo histórica, estou querendo dizer que se cumpre no tempo, na história, no futuro dele, e outra dimensão escatológica, né? Então, qual é a diferença entre histórica e escatológica? Histórica é aquilo que eu consigo vislumbrar na história. São personagens conhecidos da história. Por exemplo, quando Isaías fala Ciro, meu ungido, né? Ele está falando, Ciro é um rei, é rei da Pérsia. Eu não preciso ir lá para o Apocalipse procurar o Ciro. Por quê? Porque quando ele diz Ciro, é um personagem da história. Era futuro para o profeta. Para Isaías era futuro. Porém, para o Esdras, por exemplo, já é cumprimento. Então ele pode ler, né? Ele pode ler a profecia e falar, bom, aqui está a promessa, aqui está o cumprimento. Porém, o próprio Isaías, naquela própria profecia, prevê uma Jerusalém que nunca se cumpriu na história. Fala de uma Jerusalém tão gloriosa, tão maravilhosa, que se você pegar a história de Jerusalém, né, desde lá do ano 587, o exílio, né? Aí o ano 540, eu dei aula disso essa semana, eu esqueci as datas, e tal, e pesquisar até o Alfa, não vou marcar data, né? Você não consegue achar essa Jerusalém. Cadê essa Jerusalém em que os velhos vivem 100 e tantos anos, em que há paz, em que a vaca pasta junto com a ursa e tal? Cadê? Então, o Ciro eu consigo achar na história, está aqui. Em 540, Ciro emite um decreto liberando os judeus para voltarem para casa. Beleza. Mas cadê a Jerusalém que o meu ungido vai edificar? Opa, aí, cara. Isso escapa da história. Escapa. Por quê? Porque promete coisas tão maravilhosas que a história não comporta. Quando a história não comporta o cumprimento de uma profecia, aí você já está no território da escatologia. O que é escatologia? É o fim. Esse fim que nós não produziremos na história, que requer uma intervenção de Deus na história. Esse fim que a Bíblia prevê e antecipa é um fim que Deus governará. Não somos nós que produziremos. Se fôssemos nós que produzíssemos, seria histórico, né? Como é um fim que Deus intervirá, é isso que o Apocalipse diz, de descer, ou seja, não sobe dos homens como uma Babel, desce da parte de Deus. Então isso está no terreno da escatologia. Deu para entender isso? Estou falando de duplo cumprimento. Nós podemos aplicar isso ao Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse é como se fosse uma caçamba de água, né? Uma caçamba que vai derramando, né, seu cumprimento. Qualquer pessoa da história que leu o Apocalipse entendeu o recado e guardou a fé e foi edificado nela. E interpretou tribulações da história como sendo a tribulação de João, mesmo que não tenha sido a última, e foi edificado. Por quê? Porque João escreveu dentro de uma profunda tribulação. Cada irmãozinho daqui que foi condenado à morte, pilhado, perseguido, dilapidado, preso, torturado, etc, etc, pessoa, essa é a fé dos meus irmãos. Eles ficaram firmes. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor darei um novo nome, darei a sentar-se, darei não sei o quê. E foi edificado pela palavra do Apocalipse. E para ele poderia ter sido a vinda de Jesus, não foi. Mas isso foi repassado para frente. Então o Apocalipse é como se fosse uma caçamba de água que vai derramando a sua água ao longo da história, mas ainda tem água, né? Então ela tem duplo cumprimento. Ela pode ter sido histórica, no sentido de que aqui, por exemplo,
houve uma profunda tribulação contra os cristãos. E isso é um apocalipse, no sentido, né, de sofrimento. Porém, nós aguardamos para o fim da história coisas difíceis. Né? Eu tenho um pouco de admiração, né, pelos cristãos que esperam o grande avivamento, grande conversão, grandes maravilhas do mundo. Eu tenho admiração, porque eu não consigo chegar a tanto. Né? Eu admiro. Eu acho que nós caminhamos de mal a pior. Né? De mal a pior. Né? E que as coisas vão piorar muito. Né? E como disse Jesus, né, se não fossem abreviados estes dias, né, muitos se perderiam. Jesus falou isso para nós ou para eles? Para ambos. Para ambos. Né? Significa dizer que em todo momento de profunda tribulação, ainda a misericórdia de Deus está presente. Esteve presente lá no ano 70, esteve presente aqui com João, está presente e continuará presente. De modo que a igreja nunca estará largada, né, na mão dos poderes. Eu fico com uma dúvida dentro Sim. do escatológico histórico. O escatológico, então, ele tem que ter necessariamente intervenção sobrenatural, é isso? O escatológico, a gente chama de escatológico aquilo que... O conceito de escatológico nasce quando a gente pensa no cumprimento da profecia que transborda da história. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, a Nova Jerusalém. Né? Os cristãos confundem, né, muito essa questão de Jerusalém, vão lá venerar Jerusalém e tal. Né? Poderia ser a Nova Curitiba, poderia ser a Nova São Paulo, a Nova Rio de Janeiro. Por acaso, a Nova Jerusalém. Né? Mas a Nova Jerusalém não é uma cidade a ser edificada nem pelos judeus, nem pela igreja. Né? Ela é algo que requer uma intervenção divina. Ela não é um desenvolvimento, digamos, da nossa história. Né? Então, a gente poderia pensar assim, escatologia significa fim, né? Estudo das coisas do fim. Esse fim do qual se fala não é um fim construído por nós. Não é a consequência natural da história da humanidade. Né? É um fim que, aí você tem razão, é um fim que será provido por Deus. Né? Porque pensa, não somos apenas nós que falamos em fim da história. Né? Qualquer pessoa hoje minimamente inteligente sabe que o mundo caminha para um fim. Não sabe quando, nós também não sabemos. Então, Não sabe quem até aí nós estamos iguais. Exato. Né? Então, seja por uma guerra, né, do Kim Jong-un, né, seja pela explosão do Sol, seja por um acidente cósmico, né, haverá um fim. A exaustão do planeta, o superaquecimento, etc, etc. Haverá um fim. Então ninguém mais hoje pensa como pensavam os filósofos, né, muito antigamente, que o mundo é divino, que ele se recria, que ele se regenera e tal. Então assim, o mundo terá um fim. O que a profecia bíblica nos mostra é que esse fim será provido por Deus. Né? Nós não caminhamos para um caos, porque todas as outras visões de fim apontam para um caos. Não tem como desse caldo humano, do caldo da história, extrair o paraíso. Né? Ninguém mais hoje é inocente para imaginar que o ano que vem será melhor. Né? Teremos paz no coração, saúde para dar e vender. Quer dizer, isso a gente só canta no Réveillon. Né? Dia 2 você já sabe que não é bem assim. Né? Passa mal das ceias, né, do ano novo, já sabe que não é mais assim. Né? Ninguém hoje pode pensar num paraíso, na realização de um paraíso. Nós podemos, né? Pela escatologia, e aí dá para perceber bem a diferença entre escatologia e história. Né? A história do mundo caminha para um caos. Pode ser daqui 5 bilhões de anos, mas caminha para um caos. Né? O fim previsto aqui no Apocalipse diz que o mundo de fato passará por uma situação caótica. Mas dessa situação caótica
virá, né, uma intervenção, e essa intervenção dará à humanidade o destino que Deus lhe deu. Parece meio maluco, né? E pode levar a maluquice mesmo, né? Tem muita gente fazendo loucuras com o Apocalipse. Lembra que a palavra da escatologia já derramou muito sangue. Não, mas não é também. Hã? Não é também. Tem que estudar com sabedoria, né? Com cuidado. Lembra que eu falei na aula passada que Lutero teve dificuldade para traduzir Apocalipse para o alemão, né? Porque ele pensou, será que vale a pena? Né? Com tanta guerra acontecendo nos seus dias, ele falou, será que vale a pena colocar esse livro na mão desses malucos? Né? Bom, aqui no final eu coloquei então, bom, tem outras visões e tal que eu não vou nem pensar muito. Aliás, só tem mais uma que eu coloquei, né? Que é muito simplesinha, né? Essa posição aqui, na verdade, religiosa ou idealista, ela não nos atrapalha em nada. Porque você pode defender uma posição histórica geral, né? E ainda assim fazer um uso religioso, simbólico, idealista, alegórico de Apocalipse, né? Então essa é uma posição que não interfere, né? Essas aqui são meio que contraditórias, uma exclui a outra, né? Se você defende essa posição, dificilmente você vai defender essa. Se você defende essa, dificilmente essa. Essa daqui é mais, digamos, ampla, né? Agora, essa posição aqui, que eu coloquei no item 5, ela pode ser usada sem comprometimento, né? Porque o que ela defende? Ela defende uma visão, uma interpretação religiosa do Apocalipse, ou simbólica, né? Então, é isso que os pregadores fazem muito ao pregarem a Bíblia, né? Pregam um texto que pode ser, digamos, meramente histórico, como, por exemplo, a batalha de Davi e Golias, né? Davi e Golias não é profético, né? Apesar de que cada um tem seu Golias, etc. e tal, mas tudo bem. Isso já é uma alegorização, né? Você já está interpretando de modo religioso, de modo simbólico, espiritual, a batalha de Davi e Golias. Você entende que ali você tem lições a aprender, né? Mas isso não impede, né? Você faz isso com a tua própria vida, né? Uma situação, né? Um drama qualquer que alguém passou, foi curado, né? Teve um final feliz, você também faz um uso espiritual dessa lição. Então isso aqui não impede nada, né? não compromete nada. Aqui eu fiz um quadro resumo, né? Para mostrar então, assim, de modo sinótico, né? Quer dizer, que você possa ver com um olhar só, né? As diferenças. Então vamos olhar agora os blocos do Apocalipse, né? Os grandes blocos. Aqui eu coloquei de 1 a 3, né? Coloquei esse bloco aqui, né? De 1 a 3, né? De 4 a 19, que é a parte mais, digamos, complicada do livro, e essa parte aqui, que é a parte da eternidade, etc. Né? Então, vamos lá. A visão preterista, essa visão aqui, passado, ela claramente vai reconhecer as igrejas do Apocalipse como sendo as igrejas históricas. Claro, né? Não tem outra opção. Do capítulo 4 ao 19, é apenas uma linguagem simbólica da situação atual de João. Então, quando João fala, vi a besta, vi o falso profeta, ele não está pensando em nada do futuro. Ele apenas não quer chamar, imagina o cara preso, dizer que o imperador da época lá, como é que é o nome dele? Domiciano, era a besta. Nem você faria isso, né? Por mais macho que seja, você não faria isso. Vai chamar o imperador de besta. Quando o cara do lado adora ele como uma divindade, culto ao imperador, né? Então, por que João escreveu essa coisa tão difícil aqui? Escreveu numa linguagem cifrada para a igreja da sua época, né? E o capítulo 20 a 22 também linguagem simbólica. É como ele imaginava o céu,
como ele pensava na vinda de Jesus e tal. Visões, assim como Daniel teve visões, né, dos ressuscitados e tal. Então tudo é simbólico, né? Aqui não tem profecia, né? Essa é uma posição muito radical. Vamos olhar direto agora a posição oposta a essa, a última lá embaixo, que é a futurista. Creem que todos os eventos ocorrerão no futuro, durante a grande tribulação, na segunda vinda e no milênio. Então, olha só. Assim que abre essa porta, o mundo é jogado de imediato numa semana da tribulação. Daniel. Né? Os caras pegam lá Daniel e sem autorização de Daniel, né? sem pedir licença, entrouxa, né, a 7ª semana aqui. E demarca que a tribulação durará 7 anos. Essa é uma visão futurista. Futurista. Né? Vamos lá. As igrejas são históricas. Aqui é duplo cumprimento. São históricas, mas também são todas as igrejas do futuro. Todas as igrejas. Então, até aqui, eles seguem a posição histórica. Né? Então, o fato de ser 7 igrejas, 7 é o quê? Número simbólico. Significa o quê? Todas, completude, inteiro. Por que João iria escrever apenas para essas 7 igrejas? Por que não escreveu para as outras igrejas da mesma paróquia dele? Hierápolis e outras que estavam ali no meio, Colossos, né? E outras que estavam ali no meio. Por que ele não escreveu? Ele escreveu 7 porque é um número simbólico. Então esse número 7 significa 7 eras da igreja. Né? Então a nossa igreja está aí no meio. A nossa igreja também está aí no meio. Todas as igrejas estão aí no meio. Né? A futura tribulação, então do capítulo 4 ao 19, acontece aqui nesses 7 anos. Né? Então a futura tribulação, todos os julgamentos dos selos, das trombetas, das taças e tal, vai ser concentrado sobre o mundo aqui. Aqui vai haver o resto da igreja que não subiu, né? Aqueles que vão se converter mediante o sacrifício da sua própria vida, né? E também o reino do anticristo. E no final disso aqui, Jesus virá. Do capítulo 20 aí em diante, vem o milênio, né? 1000 anos, e depois então o juízo, etc, etc. Então eles tendem a colocar tudo na sequência e tudo no futuro. Vamos comparar agora então com a posição histórica geral, que é a segunda ali, né? Interessante essa visão, agora estava Sim. pensando que eles acreditam que no arrebatamento vai ser aberto ao Apocalipse, né? E a igreja vai ser arrebatada. Interessante, o Apocalipse foi escrito então não para a igreja, porque a igreja foi arrebatada. Exatamente. Né? O que ficou aqui não é a igreja. Exato. Quer dizer, o Apocalipse foi escrito... Tem essa perda ainda. né? No caso foi escrito para os ímpios, no caso. E para os crentes carnal. Porque na verdade... Os crentes nominal. Porque na verdade não é Os deixados para trás. Na ideia desse pensamento, né? A igreja é arrebatada. O Apocalipse foi escrito para a igreja, mas não a igreja é arrebatada, porque o que interessa para quem foi participar das bodas do Cordeiro, os selos e os cavaleiros e as taças. Exatamente. Quer dizer, é um pensamento que também choca. Então, esse é um problema, né? E tem um argumento para isso, que a palavra igreja desaparece do Apocalipse a partir do capítulo 4. Então esse é um argumento que se usa, né? O Apocalipse só fala em igreja até o capítulo 3. Capítulo 4, 1, quando fala subir para cá, o anjo chamou João, mas a igreja foi junto, né? O arrebatamento. E João também foi junto, porque foi ressuscitado, arrebatado e tal, né? Do capítulo 4 em diante não fala mais em igreja. Fala nos 144 mil, né? Fala nos santos da tribulação, fala na grande multidão, mas não fala da igreja. Né? Então esse é um argumento usado. Mas é interessante, é isso que o Arthur falou, né? Quer dizer, o grande corpo então do Apocalipse, né? 16 capítulos, 15 capítulos, né? Vai para a igreja de segunda mão.
a igreja de segunda chamada. A igreja de primeira chamada não precisa do Apocalipse, ela só precisa estar preparada para esse arrebatamento num piscar de olhos. O pessoal vai passar no conselho, né? Hã? Vai passar no conselho. O outro vai passar no conselho. Segundo deixados para trás, né, é aquele pessoal que vai chegar domingo de manhã na igreja e fala assim, ué, cadê o pastor? Cadê o coral? Cadê o irmão fulano? Cadê o irmão fulano? Aí começa a chegar aqueles gatos pingados, né, os crentes carnal, né? E vem na igreja só para tirar o almoço, não sei o quê. Né? Tinha um acampamento no valorizado. Então, esses são a turma do terror, né? Eles vão se converter, dizer, meu Deus, eles estavam certos e tal, papapá, e então vão buscar a salvação e tal, e vão se salvar, porém, mediante a perda da vida. Ele falou assim, por que a gente faltou na aula do Eliseu? Cadê a aula do Eliseu? Não tem mais, não tem todo mundo. Olha, irmão, se for assim, porque veja, aqui nós estamos no alfabeto, né? Quando eu dou aula disso na faculdade, claro, todos os alunos querem saber qual é a posição que eu defendo. Eu falo, cara, eu sou mineiro. Eu quero estar preparado para o jeito que ele vier. Eu sou bobo de defender uma posição e negar a outra. Né? Tem que aprender com os erros do passado. Eu sou mineiro, cara. Eu quero estar de mala pronta. Vai que não tem nas ceias, né? Nas bodas do cordeiro. Não, lá deve ter queijo. Queijo e vinho. Vinho envelhecido, né? Porque Jesus prometeu há 2000 anos atrás, né? Eu beberei. Vai ter o Gorgonzola. Exatamente. Tudo de bom vai ter. Bom, voltando lá então, a histórica, né? As igrejas são históricas, claro, as igrejas são históricas, mas isso não impede que você identifique tipos de igreja. Então percebam como esse método é mais flexível, né? Todas não só. Hã? Todas as características. Sim. Você pode, né? Porque aquelas 7 igrejas não estão ali por acaso, né? Elas representam tipos de igreja. Assim como você pode interpretar a história de Davi e Golias, eu impliquei com Davi e Golias hoje, né? Assim como você pode ler hoje a história de Davi e Golias, pregar sobre Davi e Golias, fazer uma célula sobre Davi e Golias, dar um curso de escola bíblica sobre, né? Eu ensino o 1 Samuel nas matérias de Antigo Testamento. E eu sempre digo, por que nós estamos aqui estudando um duelo entre 2 caras de um povo que não existe mais? É só por curiosidade? Não, porque nós entendemos que ali tem teologia, ali tem revelação de Deus, tem, né, até hoje. O mundo inteiro fala em Davi e Golias. Por quê? Porque às vezes o fraco vence o forte. E isso não é só nós que dizemos, é o mundo inteiro fala Davi e Golias, né? Quer dizer, virou proverbial, virou para o mundo todo, né? Então nós podemos fazer a mesma coisa com a igreja de Éfeso. Ora, a gente não se vê na igreja de Éfeso? Se vê. Tenho, porém, contra ti que perdeu o primeiro amor. Vocês são bons em doutrina, são bons em missão, mas não têm amor. E é uma igreja boa, né? Uma igreja que prova os apóstolos falsos e diz, aqui não, né? Aqui você não sobe no culto. Tem fama, etc. Mas aqui não. Aqui nós prezamos a sã doutrina. Né? Mas falta amor. Você não se vê nessa igreja? Pode se ver. Né? Os diversos tipos, como a irmã falou. Não existe uma igreja de Éfeso, uma igreja de Sardes. Éfeso, Sardes e Laodiceia estão no nosso meio. Se não for assim, essa palavra não serve para nós. Ela serve para nós? Sim. Então nós fazemos um duplo cumprimento aqui. Né? Os eventos da história, por exemplo, a queda de Roma, a vinda do islamismo, o papado, não estou me referindo à igreja católica de um modo geral, mas aquele papado medieval poderoso, né? Que já foi, né, atenuado, a reforma, quer dizer, diversos eventos podem ser tipificados dentro do Apocalipse sem identificá-los precisamente. Por quê?
porque não tem essa obrigação. Não é Nostradamus. É um plano de Deus para a história, né? E nós precisamos reter a... desculpa, não, tá certo, olhando no histórico. E essa parte futura, que evidentemente ainda não aconteceu. Juízo final, milênio, né? Dependendo de como aqui eu coloquei milênio, não precisaria ter colocado, porque tem a posição amilenista, né? E o estado eterno, que é para nós o fim da história, né? Interessante que alguns anos atrás, acho que nos anos 90, um autor, depois que caiu o comunismo, eu sempre esqueci o nome dele, é um japonês, não sei se alguém vai lembrar, escreveu O Fim da História. Como é o nome do... É o nome japonês, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Oi? O fim da